Bem, com muito prazer recebendo no meu canal, já não é a primeira vez e sempre tem contribuições muito importantes, o economista Felipe Salto, que é o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente. Felipe, agradeço você ter aceito mais uma vez meu convite. Hoje, o noticiário econômico é o caos, disparada do dólar, queda na bolsa, há uma incerteza política, há críticas severas em relação ao ministro da Economia, Paulo Guedes, o tal de Auxílio Brasil, a implosão, tudo indica, do teto de gastos, crédito extraordinário, sim ou não. No meio dessa barafunda, dessa confusão, eu pergunto para você, e aí, como é que ficamos? O governo tem efetivamente um plano econômico para fechar o ano e olhar para 2022, ou esse conjunto de medidas, eles olhando, se for o caso, somente para outubro de 22, por causa da reeleição do presidente Bolsonaro? E obrigado por ter aceito o meu convite. Professor Marco Villa, é um prazer poder participar mais uma vez do seu canal, parabenizá-lo pelas entrevistas e pelas lives que tem feito. E para nós da Instituição Fiscal Independente, a IFE, do Senado Federal, também é sempre importante poder dialogar com a sociedade, com os formadores de opinião. E, de fato, entrando na sua primeira questão, me parece que nós estamos vivendo um quadro muito difícil, porque o componente eleitoral passa a fazer parte ou a determinar praticamente todas as decisões de política econômica e fiscal, para ficar aqui na nossa matéria. E isso tem consequências sérias, porque as regras do jogo podem ser sempre aprimoradas, podem ser discutidas, podem. Quer dizer, o Brasil, desde os anos 80, passou por uma evolução institucional de regras do jogo, a criação da Secretaria do Tesouro nos anos 80, a separação do Banco Central e do Banco do Brasil em várias funções que o próprio Banco do Brasil exercia, funções de fomento, a extinção do chamado orçamento monetário, depois a lei de responsabilidade fiscal 10 anos à frente, a renegociação das dívidas dos estados. Então, nós conseguimos avançar. E nas democracias, de fato, os avanços são incrementais, não são revoluções, como a gente sempre tenta ou gostaria, mudanças radicais. Elas são incrementais. Ocorre que, muitas vezes, na presença de certas lideranças que não estão atentas à importância da responsabilidade fiscal, do zelo pelo dinheiro público, como, inclusive, uma ferramenta para se produzir ou para gerar a responsabilidade social, as políticas públicas ansiadas pela sociedade, então, os retrocessos podem ser, estes sim, podem acontecer muito rapidamente, que é o risco que eu vejo hoje. É por isso que o dólar disparou, a Bolsa está com essa instabilidade, nós estamos vendo as taxas de juros aumentando muito. A despesa com juros, por exemplo, em agosto, já aumentou 36% em relação ao mesmo mês do ano passado. Então, é uma questão de meses para que a dívida pública em relação ao produto interno bruto volte a crescer. Essa ajuda camarada da inflação que nós tivemos na dívida de março, mais ou menos, até agora, ela vai sumir. Ela vai se desmanchar no ar como tudo que é líquido, não é mesmo? Então, como é que eu vejo essas decisões que estão sendo colocadas agora, de mudar o teto de gastos na iminência do seu rompimento, de aumentar gastos públicos sem planejamento adequado, de extinguir o Bolsa Família para colocar no lugar um programa incerto, uma parte dele, inclusive, temporária? Eu entendo que isso é um grande retrocesso e que seria importante que o Congresso atuasse para evitar esse retrocesso. O problema é que há uma certa coalizão com parte, né, do Legislativo e o Executivo para promover essa expansão fiscal, essa expansão de gastos, dados os incentivos colocados para outubro do ano que vem. Agora, o estrago que se pode fazer daqui até outubro do ano que vem é realmente colossal. Justamente com isso, em relação a isso, o Auxílio Brasil, o governo fez uma série de contas para chegar ao valor de R$300. Não estava muito claro também de onde viria o dinheiro. Bem, o 300 já era considerado algo ousado. Aí o presidente da República falou, não, vai ser 400. E tem gente falando até em R$600, lembrando do ano passado. Claro que são conjunturas radicalmente distintas. Eu colocaria justamente a você essa questão. O auxílio, que chamam de Auxílio Brasil, de R$400,
Em que sentido ele é irresponsável em termos fiscais? Olha, de fato, nós temos uma situação de carestia, uma palavra que estava extinta e voltou ao vocabulário, a inflação de alimentos super elevada. É preciso ter algum tipo de compensação, de transferência social, e existe um programa estruturado que vem de iniciativas, que é o Bolsa Família, e, recentemente, em razão da pandemia, o chamado auxílio emergencial, que foi criado sob uma pressão grande do Congresso e conseguiu-se, então, avançar em relação a isso. No fim do ano passado, ele foi interrompido e depois só retomou em março, abril, em razão da aprovação de uma suposta reforma fiscal, que era a emenda constitucional número 109, mais conhecida como PEC emergencial, que, na verdade, de estrutural não teve nada. Ela mudou o teto de gastos para inserir certos mecanismos de ajuste automático, os chamados gatilhos, mas de uma maneira que eles não podem ser acionados matematicamente, o que é impressionante, né? Gastou-se ali um capital político enorme para aprovar uma emenda à Constituição para piorar a regra do jogo, para piorar as possibilidades de acionamento dessas medidas de ajuste. Aí você me pergunta, é possível fazer esse auxílio de 400 ou mesmo um auxílio um pouco menor? Como fazer isso respeitando as regras do jogo, a responsabilidade fiscal? Nós publicamos o relatório de acompanhamento fiscal de outubro da IFE, mostrando por A mais B, com todas as contas, que é possível cumprir o teto de gastos no ano que vem, pagar os precatórios de 89,1 bilhões, que essa é uma questão importante, né, da explosão dos precatórios, o crescimento dessas despesas, e dar um reajuste para o Bolsa Família que corresponderia a algo como R$ 250, hoje ele está em torno de 190, ampliando para 17 milhões de famílias. Aliás, ampliando em 1,6 milhão de famílias. Hoje nós estamos com 14,7, então isso significa ter um número de beneficiários, de famílias beneficiadas, de 16 a 16,5 milhões de famílias. Ah, mas isso é muito pouco. Ora, isso é o que é possível fazer, cortando despesas de custeio discricionárias pelas nossas contas, que estão em 114,8 bilhões na proposta orçamentária para o ano que vem, daria para cortar cerca de 10 bilhões a 11 bilhões nesse conjunto de gastos e garantindo, assim, o cumprimento do teto. Ah, mas não tem como fazer um auxílio maior? Olha, existe uma saída que é o seguinte, os precatórios, eles são despesas obrigatórias e têm que ser pagas. A meu ver, qualquer discussão dessas que está no Congresso, seja a PEC 23, de iniciativa do Ministério da Economia, seja a proposta do deputado Marcelo Ramos ou outra, todas elas, e isso é a minha opinião, representam calote. Quer dizer, você não pagar uma despesa que a Justiça mandou pagar. Isso é o cúmulo. Quer dizer, numa democracia, se a Justiça mandou, você tem que obedecer. Não tem discussão. O que se poderia fazer, e a Constituição dá amparo para isso, é negociar os precatórios tempestivamente, oportunamente. E não foi feito. Ministros anteriores fizeram isso. Chama o potencial precatorista e fala, olha, essa demanda tende a vencer lá na Justiça, ela vai decidir daqui a 2, 3 anos, você aceita receber 40% do valor? Isso produz uma economia para o erário, as partes ficam resolvidas e ponto final. Bom, não se fez isso, nós temos um volume aí de quase 90 bi para o ano que vem, mas existe uma carta na manga que preserva as regras do jogo, que é o Fundef. O Fundef é aquele fundo lá do Paulo Renato Souza, nos anos 90, antecessor do Fundeb, que tratou de tentar universalizar, conseguiu o acesso das crianças de 7 a 14 anos à escola. E esse fundo previa uma complementação da União. Então, os estados entrariam gastando e a União entraria no fundo com uma complementação. Houve questionamentos na Justiça e esses questionamentos, muitos deles estão estourando agora. O caso do Ceará, do Pernambuco e da Bahia, que representam 16 bilhões, por exemplo, estão nessa conta de 89,1 bilhões para o ano que vem. Só que acontece o seguinte, a regra original do teto de gastos, a emenda 95, lá de 2016, diz o seguinte, o Fundeb está fora do teto. Está escrito lá na emenda 95. Ora, se o Fundeb está fora, o Fundef está previsto exatamente no mesmo artigo da Constituição que o Fundef estava. A única mudança, além da troca da letra de F para B, é que o programa passou a abarcar os alunos do ensino médio. Então, em vez de 7 a 14, passou
abarcar os alunos com 15, 16 e 17 anos. Mas é a mesma natureza da despesa, é o mesmo tipo de gasto, e os precatórios, tanto do Fundeb quanto do Fundef, também são precatórios desses programas. Veja aqui, o precatório de pessoal está na despesa de pessoal, o precatório de previdência está contabilizado na despesa de previdência. Então, eu faço todo esse raciocínio para dizer o seguinte: seria possível, sem fazer essas viradas de mesa que estão sendo discutidas de anteontem para hoje, né? De waiver no teto de gastos, de mudança para tentar abrir folga fiscal no teto, trocando a correção do teto, sem fazer nada disso, você teria 16 bilhões, além daqueles 14 que eu mencionei, que poderiam corresponder ao auxílio de cerca de R$250 para 16,3 milhões de famílias. Então, professor Vila, eu faço toda essa explanação para dizer o seguinte: há espaço, se houver uma boa gestão, para manter a responsabilidade fiscal e fazer esse gasto social necessário. Agora, eu coloco o seguinte: não existe um gasto ilimitado, uma possibilidade ilimitada. Então, daqui a pouco começa, vamos 400. Aí o presidente Lula falou 600. Aí alguém pode dizer, por que não R$10 mil, então, para todo mundo? Ora, porque a capacidade do Estado não é infinita. Se você começa a gastar demais, você vai esbarrar na restrição orçamentária, vai ocasionar inflação, os juros vão subir e nós vamos para o vinagre, rapidamente. Então, o que eu responderia é o seguinte: é possível fazer, sim, dentro do teto de gastos, desde que a gente faça esse esforço. Agora, o que eu não vejo é a disposição para fazer o esforço. Veja que a sanha por gastar, por fazer emendas de relator geral, que é aquele orçamento secreto, como o Estadão bem denunciou alguns meses atrás, é muito grande. Esse ano são 18,5 bilhões de reais nas emendas de relator geral. Um único parlamentar tomando conta de quase 19 bilhões de reais, mais da metade do orçamento anual do Bolsa Família. E é esse o desejo, quer dizer, tanto o executivo, o presidente Bolsonaro, quanto uma parte do Congresso querem esses recursos, mudando o teto, fazendo virada de mesa, para justamente abrir espaço para esse tipo de gasto. A desculpa é o auxílio. A desculpa é o auxílio. Claro que muitos querem também fazer um programa mais amplo, em razão das eleições, etc., mas eu acho que é hora da gente pôr a mão na consciência e entender o seguinte: o dinheiro não cai do céu, o dinheiro não nasce em árvore. Então, nós temos que respeitar as regras do jogo. O teto pode ter os seus problemas, mas não é esse o momento para a gente discutir uma reforma estrutural. Basta ver o que aconteceu com a MP da Eletrobras, com a reforma tributária e com a reforma administrativa. Aonde o governo põe a mão nessas reformas estruturais, a coisa vai por uma direção de anti-reforma, eu diria. Como bem disse o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, numa entrevista recente, é melhor ficar parado a avançar em agendas que vão representar retrocessos. Nesse sentido, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: uma coisa mais simples assim em termos de dados. Estimava-se o crescimento do PIB desse ano, alguns falavam acima de 5% até. Qual é a estimativa da IFES? Segundo, o ano que vem, alguns chegaram a falar, em certo momento desse ano, que chegaria até 2,5% e tal. Parece que nenhuma estimativa, nem a desse ano, nem a do ano vindouro, deve se aproximar desses números. Qual é a estimativa que vocês estão fazendo? Professor, nós estamos projetando para esse ano 4,9%. Isso significa que, dado o crescimento do primeiro semestre, que a gente já conhece, nos 2 trimestres finais do ano, um deles nós estamos vivenciando agora, na margem o crescimento será 0. Então, quer dizer, crescer 4,9% no ano vai significar crescer 0 nos 2 últimos trimestres de 2021. É importante qualificar isso porque o primeiro semestre ele foi atípico. Teve a questão das commodities, elas ajudaram muito o aumento dos preços das commodities, o setor do agronegócio. Teve a base de comparação baixa do ano passado, nós tivemos uma recessão de 4,1%, e agora, no segundo semestre, a expectativa é crescimento 0. E para o ano que vem, dados que nós divulgamos agora no relatório de acompanhamento fiscal de outubro, relatório número 57, o crescimento projetado é de 1,7% no cenário base, mas no cenário pessimista, a gente tem sempre 3 cenários
porque muitos economistas acabam divulgando projeções como se fossem dados inquestionáveis da realidade. E, na verdade, o economista é um cientista social que tem ferramentas limitadas, né? Nós temos a econometria, a estatística, e nós trabalhamos, no fundo, com dados do passado, dados históricos, e tentamos, a partir disso, projetar o que vai acontecer no futuro, assumindo algumas premissas. Então, por que 3 cenários? Para mostrar que existem 3 possibilidades. Claro que a gente aposta no cenário base, que é 1,7, como sendo o mais provável, mas veja, no caso do cenário pessimista, nós passamos a incorporar um exercício, por exemplo, do risco hídrico, o risco energético. Se houver racionamento no ano que vem, o PIB vai crescer 0,1%. Quer dizer, é um desastre. E o risco de racionamento não está distante. Por quê? Todo o ajuste que se poderia fazer no preço para desestimular o consumo de energia e evitar um quadro mais grave já foi feito. A banda vermelha, todos os aumentos que poderiam ser dados para desestimular o consumo foram feitos. Agora, se a gente tiver um quadro de agravamento dessa crise hídrica e energética no ano que vem e for preciso avançar para o racionamento, o PIB vai crescer 0,1%. O efeito isolado dessa questão do racionamento seria de menos 0,6 ponto percentual na taxa de crescimento econômico. Então, me preocupa muito o quadro geral, essas decisões de política fiscal, do teto de gastos, dos precatórios, de como financiar o auxílio, tudo isso produz incerteza para o mercado, que é quem financia a dívida pública, é risco, e o risco leva ao aumento do juro. O que o aumento do juro produz, e já está produzindo? Redução do consumo, do investimento, da perspectiva de crescimento econômico. Então, nós temos aí períodos muito ruins, infelizmente, pela frente. E, nesse caso, não sei se eu estou correto, aí vem a minha pergunta, como o crescimento demográfico é 0,7, 0,8, né, aproximadamente, né, se nós tivermos o ano que vem nesse cenário pessimista de menos 0,1, ou melhor, 0,1 positivo, 0,2, nós teremos, na verdade, damos mais um salto para trás, né? Porque se a população cresce 0,7, 0,8, a economia 0,2, meu Deus do céu. Nesse cenário, se pensarmos nessa inflação que realmente está fora de controle, né? Há um bom tempo que nós não tínhamos uma situação como nós estamos vivendo. Se o dólar continuar nesse ritmo acima do que vocês economistas sempre apontam que ele está acima do que o valor médio que seria adequado para o Brasil, tanto olhando de exportação como importação. É possível apontar um cenário difícil de estagflação, de combinação para quem nos acompanha, né, de estagnação com inflação? Esse termo eu acho que é o mais apropriado para o momento, porque a estagflação, o que é? É quando você combina condições de crescimento econômico, na verdade, que indicam certa estabilidade ou recessão, e a inflação acelerando. Aí o ouvinte aqui, o telespectador, o assinante do canal, pode perguntar, olha, mas como é que pode inflação alta se a economia está deprimida desse jeito? Pode porque a inflação depende de diversos fatores, da questão externa, da instabilidade político-institucional, do risco, da taxa de câmbio. A taxa de câmbio é o grande termômetro. E o diabo é que os economistas têm uma dificuldade grande, nós economistas, de projetar o câmbio, né? Dizem, numa brincadeira, que Deus inventou a taxa de câmbio para humilhar os economistas, né? Porque a coisa mais difícil que tem é projetar a evolução do dólar, ainda que o princípio seja o básico, né? De mercado de oferta e demanda, porque tem uma quantidade circulando no mundo de dólares, só tem uma instituição que emite essa moeda de reserva internacional, que é o Fed nos Estados Unidos, o Banco Central americano, e todo mundo quer essa moeda. Então, existe a oferta e existe a demanda. Agora, quando aumenta o risco, principalmente num país como o Brasil, que ainda é um país em desenvolvimento, visto como arriscado, se a percepção geral dos investidores é que nós estamos piorando na margem e que as medidas estão na direção errada, o dinheiro sai rapidinho. E quando você tem menos dinheiro, menos oferta, o que vai acontecer? O preço desse negócio, desse dólar, né, medido em reais, que é a taxa de câmbio, ele sobe. Então, por que está subindo nos últimos 2 dias?
porque o mercado está apreensivo com essa questão do teto de gastos. O próprio ministro da Economia está falando não waiver, usou a palavra em inglês, mas que nada mais é do que um furo temporário no teto de gastos. E como o teto virou a âncora das expectativas, e aqui eu faço um parênteses, não significa que o teto é a santa sé, que não pode ser mudado. O que eu estou dizendo é que ele é a regra do jogo, está escrito na Constituição. Nós temos que respeitar a Constituição. Agora, não, precisamos reformar isso, mudar, não deu certo. Aí é uma outra história. Nós temos que fazer isso tecnicamente, ouvindo os diferentes lados, os economistas, os técnicos, aqueles que elaboraram o teto lá atrás, também ter uma avaliação ampla de quais foram os resultados dessa regra ao longo dos últimos anos, porque vale dizer que o teto contribuiu para reduzir a taxa de juros de 2016 até o início desse ano. Agora é que as coisas estão justamente numa direção oposta. Então, a ideia é que a taxa de câmbio, portanto, reflete um pouco todas essas turbulências. E quando ela sobe muito, mesmo que você não esteja com uma explosão de consumo, de investimento, de crédito, isso repassa para a inflação. Então, tudo que o Brasil produz, ou uma boa parte do que o Brasil produz, envolve importação de componentes, ou então produtos finais importados. Então, toda vez que o dólar fica mais caro, isso se reflete nos índices domésticos de inflação. É por isso que o IPCA, o INPC, os IGPs, né, que são os índices que normalmente são usados para a correção do aluguel, estão super pressionados. E aí a inflação vai ceder ou não? Quer dizer, tudo depende da capacidade do atual governo, e aí é que mora o perigo, né, de mostrar uma razoabilidade, alguma lógica, né, naquilo que está sendo discutido e que está sendo proposto para resolver as emergências ainda ligadas à pandemia, para evitar medidas populistas e para garantir o mínimo de racionalidade, de previsibilidade nas contas públicas. Então, eu diria que o quadro econômico é bastante grave. O problema, e o que mais me preocupa, é que nós poderíamos estar num outro tipo de cenário. Nós já poderíamos estar com crescimento mais alto, com uma inflação mais controlada, com juros mais baixos. Agora, a inépcia do governo, eu não vejo outra palavra, acaba produzindo um quadro que vai exatamente na direção simétrica oposta. Nós estamos com a dívida muito elevada, ela só caiu por conta da ajuda da inflação de março para cá, o crescimento econômico muito frágil, né? Esse crescimento de 4,9% ele é enganoso, porque se nós pegarmos o 4,9% desse ano em cima do menos 4,1% do ano passado, o crescimento acumulado, que é a média geométrica dessas taxas, ele vai ser de apenas 0,7% a 0,8% no biênio. Agora, de 2017 a 2019, no pré-crise pandêmica, o crescimento médio foi de 1,5% ao ano, já muito baixo. E 2015 e 2016, o pior biênio da série histórica. Então, o que nós podemos dizer? Estamos em estagflação? Sim. Eu acho que nós estamos num quadro em que a economia está com muita dificuldade de crescer, a população, como você bem colocou, em idade de trabalhar, cresce cada vez menos do que a população idosa, o Estado não está se preparando para os gastos com saúde que vai precisar fazer, para a estruturação do SUS, para atender esse crescimento da despesa, da demanda por serviços essenciais. Então, é muito ruim o cenário, mas eu acho que se a gente puder dar uma nota de esperança, a vantagem é que nós temos um diagnóstico bom. Muita gente boa tem diagnóstico adequado e tem proposta. Então, o que eu espero é que a gente consiga resistir minimamente até a eleição do ano que vem, para que, então, a partir de 2023, se possa ter uma reconstrução de tudo isso, né? Vamos precisar jogar muito sal grosso, viu? Mas bastante sal grosso, igual nós lá, Santíssimo, na Vila Belmiro, jogando sal grosso atrás do VAR, para ver se ajudava o nosso time para uma situação terrível e tal. Mas eu acho que passa tudo é incrível, sempre pela questão política, né? Na hora que tiver uma sinalização política de estabilidade, um plano para o país, condições de uma boa relação executivo e legislativo, menos tensão entre os poderes, aí o cenário fica melhor para o investidor estrangeiro, investidor nacional, para a economia, né? Esse que é o grande desafio. E nesse cenário eu poderia até ousando, normalmente não estou aqui para nesse momento dar opinião,
mas se a situação econômica continuar piorando, o Paulo Guedes deve sair do Ministério da Economia e aí ser substituído por alguém que até tenha passado já pelo governo e tem experiência de gestão pública. Mas aí, isso, vamos ver o que pode acontecer, né? Mas é um cenário realmente que você apresentou, desenhou, eu li as publicações, li também os seus artigos, é bastante preocupante, né? Muito preocupante. Mas como você destacou no final, os diagnósticos de sair dessa situação são bons. Quer dizer, nós temos excelentes quadros para enfrentar esse problema, mas temos um nó político. É isso, eu queria agradecer muito mais uma vez, Felipe, você ter aceito o meu convite e vamos continuar conversando e esperar que a gente encontre logo, logo uma saída política para os graves problemas econômicos. Então, muito obrigado mesmo. Obrigado, professor, parabéns pelo canal, sempre um prazer poder estar aqui discutindo o cenário econômico, fiscal, político, acho que é uma atividade fundamental para a gente colaborar com o debate, né, das grandes questões. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Thank you.